Olá, tudo bom? Aqui é o Thiago Nishida, estou com meu grande amigo Michael, o cara manja tudo de fisioterapia, vou falar um pouquinho aqui dele e uma coisa que ele nem sabe direito ainda é que a gente trabalhava em duas clínicas próximas, então ele trabalhava numa clínica, ele trabalhava na outra e no meio tinha um restaurante, que era o Alquimia. Isso. A gente sempre almoçava junto, e até aí nenhuma novidade, mas sempre que a gente se via, ele sempre falava assim, vou fazer um curso. Vou fazer um curso. Fiz um curso. Então acho que ele é o cara dos que eu mais conheço, dos que eu conheço de fisioterapeuta, ele é o cara que mais tem curso. Você tem mestrado ou não? Ainda não. Ainda não. Então ele trocou o mestrado por 150 cursos. Se eu tenho isso aqui, sei lá, uns 2 centímetros de certificado em casa, ele deve ter uns 10, deve ter uma bíblia. Uma bíblia de certificado. Então ele é o cara que mais tem e é um fisioterapeuta dos que eu mais reconheço. Você já me conhece, pediu indicação de fisioterapia, eu com certeza só passo para ele porque eu tenho certeza que ele vai dar conta do recado. Ele é formado há 16 anos. Ixi, agora os cursos vão demorar 2 anos, né? Basicamente, fisioterapeuta, osteopata, quiroprata, RPG, acupuntura, fez curso de aurículo comigo e mais um monte de outros que... Vamos lá. Dá aula em algumas escolas, também dá aula por ele mesmo e atende como fisioterapeuta em Campinas, São Paulo. Acho que São Paulo parou, não sei. Isso, em Indaiatuba. Em Indaiatuba, perfeito. Ufa, esse é isso. E o assunto de hoje que eu pensei foi hérnia de disco. O que você quer falar sobre hérnia? Fala uma coisa de... Vamos lá. Fala alguma coisa sobre hérnia. O importante da hérnia de disco, né, no tratamento em si da hérnia de disco, primeiro é que a maioria dos profissionais e dos pacientes, eles acreditam que a hérnia discal ela é um problema. E na realidade não é a hérnia de disco que ela é um problema, ela é uma consequência de um processo que a coluna está sofrendo. Eu costumo dizer que hérnia de disco é uma cicatriz de uma vida bem vivida. Para que ela ocorra, alguma coisa no nosso corpo não deve estar funcionando de uma forma adequada. Então a gente normalmente vai ter uma disfunção numa outra região, que é uma disfunção que a gente determina como uma hipomobilidade, quer dizer, alguma estrutura não está movimentando da maneira como deveria estar movimentando. No processo de adaptação desse corpo, ele vai criar hipermobilidades, quer dizer, o aumento da mobilidade para compensar aquela que perdeu a capacidade funcional dela. Conforme essas hipermobilidades acontecem, o processo degenerativo dessas zonas hipermóveis é que vai começar no futuro possivelmente dar um problema para a gente. Então a hérnia de disco, ela é o quê? É uma hipermobilidade que levou a um processo degenerativo do disco e aí surgiu a hérnia discal, tá? Mas o problema não está lá. A gente tem que normalmente no tratamento da hérnia de disco buscar qual região não está funcionando que levou a esse aumento de função daquela zona que formou uma hérnia de disco. Outro fator o paciente normalmente tem dor na coluna e aí ele vai às vezes no médico, é pedido uma ressonância, descobre-se uma hérnia de disco e aí bingo, a hérnia discal é que está provocando essa dor. E a gente sabe hoje em dia que só 4% das hérnias de disco realmente são sintomáticas e são o nexo causal da dor do meu cliente. Na maioria das vezes ele tem um outro problema que está gerando uma dor na coluna e a hérnia só está lá. Ela já estava lá antes do surgimento da dor. Só que quando a gente bate o olho nela, a gente joga a responsabilidade para ela. Quando a hérnia de disco ela é o nexo causal da dor, normalmente é cirúrgico. Então a hérnia discal, quando ela está provocando essa dor, é uma compressão, quer dizer, tem uma estrutura que está mordendo o nervo lá. Sim. Se a gente não retirar isso, a dor não vai passar. Então aquele cara que tem dor na coluna tem hérnia, mas a dor vem e volta, não é a hérnia que está provocando. Ela pode estar inflamada, por conta da inflamação ela está inchada, então ela está comprimindo. A hora que a gente tira a causa que está levando a esse processo inflamatório e o disco consegue melhorar, né, sua circulação e melhorar esse quadro inflamatório, e ele diminui esse edema, há uma descompressão e a dor para de acontecer ali, mas não é a hérnia que está provocando. Então, 96% das hérnias discais que a gente tem são de tratamento pura e simplesmente conservador, ou seja, tratamento com fisioterapia, porque o problema é um problema biomecânico.
A gente não trata um problema biomecânico com remédio. O remédio ele é paliativo, quer dizer, ele vai lá, normalmente ele vai fazer o quê? Ele vai controlar o alarme, né, que a dor ela é um alarme, e aí ele vai controlar isso, mas o que está provocando a dor está lá ainda. Enquanto a gente não restaurar a função dessa articulação, normalizar essa biomecânica, ou muitas vezes até restaurar esse aspecto biomecânico dessa coluna, ou do que estiver provocando o problema, a gente vai continuar com dor ad eterno, quer dizer, vai continuar com dor o tempo inteiro. E também a gente às vezes responsabiliza que o cara está gordinho, então essa dor lá e essa hérnia de disco é porque ele está gordinho. Não, se isso fosse verdade, todo gordo teria dor nas costas, né? E não é isso que a gente vê muita gente magra com hérnia discal. Salvo aquelas hérnias que são por conta de um trauma, quer dizer, o cara caiu do cavalo, caiu sentado, formou uma hérnia, mas a maior parte das hérnias discais ela é um processo degenerativo, é uma cicatriz de uma coluna que foi utilizada e provavelmente foi bem utilizada, por alguma questão houve um processo biomecânico errado, o corpo compensou, criou uma sobrecarga, a hérnia surgiu. O que a gente tem que fazer é restaurar essa função, tirar essa sobrecarga e aí tratar. Nos meus pacientes de hérnia de disco, dificilmente eu trato o ponto onde a hérnia está. Muitas vezes, se ela estiver inflamada, eu vou lá, faço as aplicações de eletroterapia, de acupuntura naquela região para restaurar, tratar esse quadro inflamatório, mas o foco sempre é o que não está funcionando. Restaurei essa função, as dores somem. Entendi. Que legal. E uma coisa que pegou aqui no começo, acho que eu vou pegar a coluna lá. Você acha que vai ajudar? Pode pegar. Trouxe a coluna aqui para ele. Você prefere, você pega uma região com hipomobilidade, a gente sempre vai ter uma outra com hipermobilidade. Isso. E você prefere aumentar a hipo ou diminuir a hiper, ou cada caso é um Então, caso? na realidade, a hipermobilidade ela é uma adaptação de uma hipo. Então, assim, a hipo vem primeiro. Exatamente, tá assim. Quando eu tenho já a formação de uma hérnia de disco, eu vou ter que estabilizar essa região. Então, quer dizer, eu vou ter que entrar com a parte de reabilitação funcional, né? Trabalhando o aspecto muscular da região para estabilizar, porque a hérnia já foi formada. Sim. Eu já tenho uma alteração anatômica importante que muda a minha biomecânica por si só. Então, no tratamento, o primeiro foco é o quê? Tratar a hipo, porque se o meu corpo não tem hipomobilidade, ele não precisa se adaptar. A adaptação não precisa existir porque a hipo ela não existe. Entendi. Tá tudo funcionando. E num segundo tempo, aquela zona que tem hérnia de disco, aí sim eu estabilizo, porque ela já vai estar com a mecânica alterada daquela região. Então a hipo tratada restaura a função e a estabilização do ponto da hérnia faz com que eu reduza o processo degenerativo normal que todo mundo um dia vai ter. Então, se eu tiver, por exemplo, que muitas das questões de dores na coluna, de lombalgias mais especificamente, geralmente estão vinculadas a essa estrutura que é a zona sacroiliaca, e aí todo o restante acaba compensando. Se eu tratar a hipomobilidade sacroiliaca, as hipermobilidades que vão ocorrer na lombar, por si só elas são tratadas, porque vai restaurar totalmente. Dificilmente, são poucos os casos de lombalgia onde o problema está na lombar. Normalmente ele está na junção da torácica com a lombar, ou é um aspecto sacroiliaco, ou é até mais abaixo, quer dizer, captores podais, ou seja, uma alteração de tornozelo, uma alteração de pé, que acaba acarretando num processo daqui. Então, tratar a hérnia é fácil, descobrir o que você tem que tratar que é o difícil. Descobrir a causa Você tem que ter uma visão mais global, mais geral do sistema para saber o que não está funcionando. Então não é incomum, por exemplo, eu pegar pacientes que tratando o pé dele, já há uma restauração biomecânica e facial desse corpo, e a dor que estava lá em cima já é eliminada pelo trabalho lá embaixo. Que legal. Meu amigo. Mostra aí essa hérnia para as pessoas. Então, nós temos aqui já um comparativo de uma hérnia discal aqui formada, né? Então, alguma coisa aqui para baixo ou mais para cima não está funcionando. Às vezes, né, pelos princípios da osteopatia, uma alteração a nível de órgãos e vísceras, né? Entendi. Porque a gente tem que analisar os órgãos e as vísceras também, não no princípio de diagnóstico nosológico, né? Uma gastrite por um H. pylori, nosológico, o diagnóstico nosológico é o diagnóstico do médico. Tá. Né? Então, assim, o cara tem uma gastrite
né? Por H. pylori, por nervosismo, enfim. Isso para nós fisioterapeutas não é importante. É importante no princípio de o cara tem uma gastrite, tem uma alteração fisiológica e anatômica importante que deve ser levada em consideração. Mas nós não vamos tratar essa gastrite. Isso aí normalmente é um aspecto medicamentoso. O que nós, enquanto fisioterapeutas, terapeutas manuais, vamos fazer? Se tem essa alteração anátomo-fisiológica importante, o aspecto orgânico-visceral facial está alterado. Então, a função, ou seja, a motilidade orgânico-visceral, ela está alterada, porque os órgãos e vísceras entre si possuem processos articulatórios. Eles também se articulam e movimentam mediante a respiração. Se eu tiver uma alteração na função dessa motilidade, quer dizer, a articulação entre os órgãos e vísceras também estiver alterada, vai gerar uma compensação e vai criar mecanismos de tensão. E essas fáscias se inserem normalmente nas estruturas ósseas. Se eu tenho uma tensão, por exemplo, no estômago, né, vou ter alguma alteração na coluna, e o que é mais característico para a gente são alterações a nível de ombro esquerdo. Então, muitas vezes, dores em ombro esquerdo, que o paciente procura a gente por isso, às vezes é uma alteração do movimento do estômago que criou uma tensão facial, uma sobrecarga que acabou evoluindo para um problema músculo-esquelético, né? Então, nós, enquanto terapeutas manuais, vamos fazer o quê? Restaurar essa mobilidade biomecânica dos órgãos e das vísceras. Quando eu restauro, é o mesmo princípio na articulação. Restaurei a hipomobilidade orgânico-visceral, as hipers não precisam surgir, eu controlo esse mecanismo de tensão e aí o corpo ele entra em processo de homeostasia. Então, sempre quando eu vejo uma hérnia, eu tenho que buscar o quê? Primeiro lugar, eu vou vir aqui no ponto da hérnia, vou fazer todos os testes específicos para cá. Existe algum problema real, eu vou tratar aqui. E aí depois eu vou verificar, zerei o problema ou não, o problema continua. Se não tem mais nada na localização que seja digno de tratamento, quer dizer, está tudo restaurado e o problema ainda continua, eu tenho que começar a buscar à distância o que é que não está funcionando. E aí eu vou trabalhando. Quando como eu falei, se o problema fosse a hérnia mesmo, quer dizer, a hérnia está grande demais, está comprimindo e a gente não consegue gerar descompressão, aí normalmente entra naqueles 4% de processos que é cirúrgico mesmo para tratar. Lembrando que não é porque tratou que acabou todo o processo, quer dizer, fez a cirurgia que acabou todo o processo. Nós estamos falando em hipomobilidade, e a hipomobilidade ela gera uma hiperinadaptação, e essa hiper pode se tornar um problema no futuro. Quando eu faço uma cirurgia, o médico vem aqui e ele fixa essa região. Ele tira a hérnia e coloca aqui umas hastes metálicas, travando o movimento daquela estrutura articular. Uma hipomobilidade cirúrgica. Então, assim, se tem uma hipomobilidade cirúrgica, hipermobilidades vão surgir nesse corpo naturalmente. Então, não é incomum que eu operei uma hérnia, não fiz mais nada, não fui tratar com fisioterapia, não fiz exercício físico, não fiz nada. Aproximadamente 5 anos depois, outro nível vertebral vai ter uma hérnia discal também. Então a cirurgia, ela nesses 4%, ela é o começo de um tratamento que vai ter que continuar com o trabalho de reabilitação. Agora a gente tem que lembrar que 96% das hérnias e das dores da coluna não tem que operar nada, né? Inclusive aí teve um artigo lá fora agora, não me recordo se foi no Canadá ou na Austrália, que o governo não vai mais pagar cirurgias de hérnia de disco. Porque já se sabe, né, pelas pesquisas que o tratamento conservador, no final das contas, ele tem o mesmo resultado do pós-operatório. Então, para ver como que assim, é grande aí a quantidade de casos em que o tratamento conservador ele tem o mesmo grau de eficácia da cirurgia, só que com um detalhe, sem correr os riscos da cirurgia em si, que a anestesia ela é um problema, sem você receber um corte, que esse corte vai criar uma aderência, uma hipomobilidade de pele e tecidos que vai gerar também esse processo de compensação. Então a própria cirurgia, a incisão cirúrgica, ela acaba provocando também uma hipomobilidade tecidual. E o corpo ele é todo interconectado, a gente estuda o corpo dividido, mas as estruturas se conectam. Então, assim, se eu tiver às vezes a cirurgia ela é necessária, mas ela vai me criar uma aderência cicatricial que também tem que ser tratada. No consultório tem casos, por exemplo, vários, não foram poucos não, né? Por isso que sempre me chamou muita atenção para isso.
pacientes que me procuram, normalmente me procuram por conta de dor, e geralmente na coluna vertebral. Então não foram poucos os casos em que a paciente tinha dor, me procurou por uma dor na coluna, e quando eu fui fazer a avaliação, na realidade era uma cicatriz de uma lipoaspiração, de uma abdominoplastia, cicatrizes às vezes até de cesáreas, mesmo cicatrizes antigas. A paciente que tinha um problema de cicatriz cesárea mais antigo, a cicatriz já tinha 35 anos. Caramba. Então levou 35 anos esse corpo se adaptando até surgir uma dor na coluna. O caso em que eu não coloquei a mão na coluna, eu só liberei a cicatriz e a dor zerou, né? Então as cicatrizes também são problemas pra gente que a gente tem que ser verificadas aí pro tratamento também. A cultura fala muito nisso, né? Que legal. Em relação a tratar a causa, ele atendeu o meu tio, vou contar o caso aqui também. Meu tio estava com dor no quadril, fez um raio-x do quadril e o médico falou, daqui só para cirurgia. Aí eu falei, não vai, né? E falei, pá, eu tentei olhar, não consegui ver nada de diferente. Falei, tio, vai no Marco lá que ele resolve o seu problema. Ele foi, aí depois o Marco me ligou e falou, seu tio tem, você não deve lembrar, né? Foi contratura de músculo poplíteo, que é um músculo que fica no joelho, está desidratado, e o que ele tem no joelho, o que ele tem no quadril é causa da coluna. Se ele fizer o exercício, movimentar, aquilo vai melhorar. Daí qual foi a atitude da minha família? A filha dele tinha um personal trainer, contratou o personal para fazer no meu tio também. Eita, meu tio tem personal trainer, tem 81 anos e faz personal. Minha mãe também faz isso mesmo, minha mãe também entrou no meio, eu também coloquei minha mãe na jogada. E meu tio tá bem, 81 anos, não tem dor, não toma remédio. Não operou também? Nem vai operar, você tá louco? Nem vai operar. Tem nada. E aí com o personal, ele começou e voltou a andar, diria que ele vai lá fazendo agachamento. Vida normal, com 81 anos, né? Sem nenhuma debilidade. Para ver que é justamente isso, às vezes o sintoma está numa região, mas o problema está em outra, à distância. Por isso que a gente tem que voltar, os fisioterapeutas têm que voltar ao físio como ele era antigamente, nessa questão de olhar o todo, quer dizer, avaliar, palpar o paciente. Sim, sempre que tem um problema, a gente vai inicialmente avaliar no local do problema dele. Mas se não encontrou nada, é porque não está ali, quer dizer, ele está à distância. Então vamos ampliar um pouco essa visão para ver o que está acontecendo, né? Antigamente, aí, quando o RPG surgiu, a gente falava que tudo era postura. Hoje a gente sabe que, na verdade, a postura está vinculada aí a 12%, 14% só nas dores da coluna. Então ainda também é baixo o problema. Hoje, realmente, o advento que a gente tem são disfunções. O problema é descobrir aonde está essa disfunção que gerou essa compensação do corpo, né? Que no caso do teu tio era isso, quer dizer, era uma alteração no joelho que levava por uma lesão ascendente, né? Ia gerando toda uma desarmonia do complexo facial dele, criando uma sobrecarga tanto na coluna quanto no quadril, quer dizer, e aí a dor surgia por conta disso. Quadril, muito legal, muito legal. Quem é bom é outra história, né? E aqui, falando um pouco, a gente pegou um artigo, sempre vou pegar um artigo para trazer alguém aqui, para não ficar muito por fora, né? É um artigo feito na Arábia Saudita, deixa eu ver a data dele, tem que achar a data dele. 2017, Isso. 2017, do ano passado. Vou tentar ir traduzindo. É um tratamento que foi feito da seguinte forma: ou a fisioterapia prolongada contra a cirurgia precoce de pacientes com dor lombar e hérnia de disco. Eu vou colocar essa figura aqui para vocês verem que fica mais fácil. Pegaram 127 pessoas com hérnia de disco realmente diagnosticada, com MRI, como é que chama MRI? MRI é ressonância magnética, né? Isso. Então fizeram ressonância magnética em 127 pessoas e aí toda essa população recebeu durante 4 semanas fisioterapia e remédios. Era basicamente massagem em tecidos moles, eletroterapia, exercícios estáticos para abdominal, para lombar, extensores de coluna, alongamento de isquiotibiais, assim como exercícios de ganho de amplitude de movimento e remédios médicos como relaxantes, analgésicos, anti-inflamatórios, pregabalin, que eu não sei como é que é, e vitamina B. Pregabalin. É uma espécie de um anti-inflamatório também. Tá, beleza, que não estava com o seu nome dele. E daí, dos 127 que receberam esse tratamento, 28 melhoraram e os outros não. Sobrou 99. Desses 99,
39 não quiseram participar da pesquisa, que ia ser uma pesquisa voluntária, com código de ética, essas coisas assim, código de ética. E daí ficou 30 pacientes fizeram a cirurgia e 30 pacientes receberam a fisioterapia prolongada. O resultado é o OSTRI Disability Index, é uma pesquisa que mostrava a desabilidade, a disfunção da pessoa, feito no primeiro dia, que deve ser o dia da cirurgia, ou no dia que iniciou a fisioterapia, 3 meses depois e 6 meses depois. Então, o índice das pessoas, em média, assim que faz a cirurgia ou no dia que está com muita dor, deu a nota de 60 e 62. Eu posso colocar essa foto também. Depois de 3 meses, estava 30 para quem fez a cirurgia e 37 para quem não fez, para físio. E no terceiro, 29 para quem fez a cirurgia e 32 para quem não fez a cirurgia. Ou seja, o resultado ele é bem semelhante. Tanto nesse OSTRI, quanto no Prolo Economic Outcome Rating Scale, a mesma coisa. Eu vou colocar os números aqui para você ver, mas é o seguinte, os índices melhoram. Realmente, quem faz a cirurgia tem uma melhora mais rápida, porém o próprio artigo fala no final, na discussão do artigo, que ao longo de 2 anos os resultados são os mesmos. O que ele provou? Qual que é a conclusão? O próprio artigo fala que a fisioterapia prolongada é melhor do que a cirurgia, porque assim como ele falou agora há pouco, né, nem sabia que ele ia falar isso, você não tem os riscos que ele falou da cirurgia e você tem o mesmo resultado. Tranquilo? Essa pesquisa aqui, bom, acho que é só isso, né? Não tem nenhum interesse. E até a gente conversou na questão do exercício, né? Sim. O exercício, na verdade, ele está tratando a biomecânica, ele está fortalecendo o que tem que fortalecer, alongando o que está muito preso. Sim. Então você realmente tem uma função corpórea muito boa. O problema é que a pesquisa ela é muito recente, então a gente não tem isso a longo prazo, como é que vai ficar no final quem operou e quem realmente fez a parte de reabilitação. Será que com um período mais prolongado, se a gente for analisar 10, 15 anos depois, o cara que está fazendo atividade física vai estar ainda bem e o que fez a cirurgia e de repente não fez um trabalho mais físico mesmo, né, de restauração biomecânica, não vai começar a ter outras hérnias e começar a ter dor em outros níveis vertebrais, né? Isso que a gente ainda não sabe, vamos precisar esperar um tempo maior para ver, mas de imediato o resultado é o mesmo, sem os riscos de um pós-operatório ou durante uma cirurgia e com uma restauração real desse corpo, quer dizer, dessa ativação realmente biomecânica para algo mais adequado. Que ao meu entender, assim, se o cara mantiver a atividade física, como todo mundo deveria estar fazendo, sim, a tendência é que esse corpo funcione melhor, então ele não tenha outros efeitos colaterais ao longo do tempo do pós-operatório, enquanto o que só operou e de repente não fez mais nada, vai com certeza evoluir para hérnias discais em outros níveis ou outros tipos de dores, dependendo de como esse organismo ele vai se adaptar, né? Sim, exatamente. O que é muito legal disso aqui também, em relação a essa pesquisa, foi o que eu pensei. Imagina que você tem, isso aconteceu também com uma pessoa que eu conheço, que é bem próxima de mim. A pessoa fez um tratamento de fisioterapia, deu um certo resultado, mas não deu o resultado que ela esperava. Foi para a cirurgia e a partir do momento que fez cirurgia, parou de fazer qualquer exercício, porque associou a cirurgia à cura do tratamento. E essa pessoa vai está procurando outros médicos para procurar outras causas de dor. Eu confesso que não que eu desisti, mas que eu meio que tirei o corpo fora porque eu achei que ele estava meio que invadindo a vida da pessoa, enfim, fiquei meio de fora. Mas quando você faz 6 meses de exercício, que é o que propõe esse artigo aqui, daí você, vamos supor que parou, e dessas 30 pessoas que começaram, 10 realmente não fazem mais nada. Assim que essas 10 pessoas voltarem a sentir dor, na minha opinião, elas vão voltar a fazer o exercício. Nem que seja em casa, nem que seja procurando um personal ou um fisioterapeuta, que seja, mas elas já vão associar na cabeça delas a saúde delas, o bem-estar com o exercício. Isso é o que precisa. Não necessariamente ser quando a gente pensa em atividade física para poder ficar em forma, ficar fortão, mas a minha cabeça é muito mais para ter uma qualidade de vida e usar como se fosse esse prolo aqui, que é um protocolo justamente para a pessoa conseguir voltar ao trabalho.
Muda totalmente a atitude, né, de vida da pessoa. Ela muda, já sabe o que tem que fazer, sem tomar uma medicação que vai acabar agredindo um fígado, um rim dela depois também, né? Exatamente. Só através de um processo natural mesmo de equilíbrio. Isso. Uma outra coisa que eu não falei aqui, que eu esqueci, nessa pesquisa aqui, a maioria deles eram tudo, ele chamou de heavy worker. Também deve ser pessoas que fazem trabalho pesado. Tá? Sim. Que provavelmente o jiu-jitsu vai ser muito mais importante do que se fosse o pessoal que trabalhasse mais em computador. E uma coisa... Não, sim, até por conta da sobrecarga, né? Que acaba, quer queira ou não, gerando uma sobrecarga maior nessa coluna, principalmente com movimentos de torção, que é normalmente onde acaba rompendo mesmo o disco e surgindo a hérnia discal. Mas uma das coisas importantes, sempre, Thiago, ver é assim, você pega muitas vezes os pacientes, você faz atividade física? Faço. O que você faz de atividade física? Caminho 3 vezes por semana, né? Para cada tipo de situação existe um treinamento em específico. Então, quer dizer, você caminhar 3 vezes na semana, correr 3 vezes na semana ou mais tempo, enfim, isso é um treinamento aeróbico. Quer dizer, então ele visa o quê? O tratamento, a reconstituição, o treinamento do músculo cardíaco para esse paciente. Quer dizer, vai trabalhando esse coração e aí o débito cardíaco acaba diminuindo um pouco, porque o coração com menos batidas faz o trabalho que ele tem que fazer. Mas não necessariamente, nesse caso específico de hérnia de disco, ele está fazendo uma atividade física que é o importante para ele. Hoje a gente tem aí muitas questões, a natação, pilates, treinamento funcional, quer dizer, uma série de coisas. Só que sempre o foco tem que ser no restabelecimento daquela disfunção que o paciente tem. Então, como eu costumo falar para os meus alunos, não adianta só você fazer um abdominal no paciente. É o abdômen que está com problema? Se é o abdômen que realmente está com problema, então beleza, vamos lá, vamos trabalhar esse abdômen do paciente. É um encurtamento de musculatura. Eu cansei de ver em clínicas de fisioterapia, bailarino com dor nas costas, e aí o cara vai lá e alonga esse bailarino. Já está Já está alongado, não é falta de alongamento que está provocando isso. Então sempre o trabalho, que assim, a gente tem que caminhar junto com a educação física. Então assim, existe um momento em que esse processo de exercício, que no caso da fisioterapia a gente determina como cinesioterapia, existe um momento do físico com a cinesioterapia e existe um momento do educador físico com a atividade física propriamente dita. Então nós, enquanto fisioterapeutas, temos que ver o quê? A alteração da musculatura. O músculo tem que ser trabalhado nesse paciente. É o multífido que está entre L3 e L4, por exemplo. Nós temos que dar esse feedback, esse trabalho sensório-motor para o paciente daquela musculatura específica. Depois que a gente já reestabeleceu essa biomecânica, o paciente já está ou próximo de zero dor, ou já com a dor zerada dele, mas a biomecânica dele já está reestabelecida, as tensões já estão equilibradas, aí é o momento que o cara vai para o educador físico para continuar a atividade física dele, né? Mas já com um treinamento sensório-motor prévio, né? Que essa é a área do físio, né? Para na sequência, sim, aí em questão de qualidade de vida e manutenção dessa saúde, o trabalho com nossos colegas educadores físicos também ali, que fazem de uma forma muito competente, principalmente aqui no Brasil, que estudam muito também e sabem como fazer. É isso que a gente tem que começar a trabalhar como uma equipe multiprofissional, né? O momento que o físio, é o momento em que o físio trabalha, o momento onde físio e educador físico trabalham e o momento onde o educador físico começa a trabalhar. E aí nós vamos trabalhando como uma equipe multiprofissional. Que legal. Bom, Mike, acho que é isso. Agora eu quero propor um desafio para você. Vamos lá. Como você é um cara muito inteligente, eu vou colocar essa foto aqui, é uma figura do William Pessoas. Quero que você fale as diferenças disso aqui. Sofra. Vamos lá. Se você falar o número 1, eu vou colocando as fotos lá. Tá. São 6 maneiras. Uma coisa legal que o fisioterapeuta, alguns não fazem, o cara dá um tipo só de alongamento. Ele sabe um alongamento para cada músculo. Uhum. Eu acho que deveria saber mais. Sim. Então aqui eu coloquei 6 exemplos de como alongar o mesmo músculo. Uhum. Você deve conhecer mais uns 30, mas enfim. Comenta sobre esses 6 aí, vê o que você acha de diferente, Vamos lá. No trabalho, por exemplo, aqui o número 1, o trabalho de exercício número 1, normalmente é o exercício que realmente a gente faz de tratamento de alongamento pro ilho-psoas, né? Uhum. É uma forma que assim, a gente tem que ver também a idade do paciente e a capacidade física dele, né? De repente uma senhorinha um pouquinho mais de idade,
não vai, e que nunca fez atividade física na vida, não vai conseguir fazer exatamente na postura adequada. Mas aqui realmente, qual que é a função do iliopsoas? O iliopsoas ele é um flexor de quadril. Então, para que a gente alongue, a gente tem que sempre afastar origem e inserção da estrutura muscular. No caso específico da figura 1, a gente vê realmente um exercício de alongamento perfeito, quer dizer, a paciente está com a coluna dela em posição neutra, projetando o quadril anteriormente, afastando realmente a origem e inserção da musculatura e gerando o alongamento adequado do iliopsoas dessa forma, né? No exercício 2, a paciente está alongando mais o quadríceps dela, que é a musculatura anterior da coxa, que é um músculo responsável pela extensão do joelho e não pela questão do quadril, do que o iliopsoas propriamente dito. Quando ela projeta o tronco dela para frente da forma como ela está, e se a gente reparar no quadril dela, ela está meio que no mecanismo de flexão de quadril, ela está alongando só a estrutura do quadríceps dela e o iliopsoas não está sendo alongado, né? Além de que está gerando uma extensão de cervical, daqui a pouco vai começar a ter dor no pescoço também, né? O 3, ele se assemelha muito ao que a gente fala do 2, quer dizer, ela até está numa postura similar à postura 1, só que ela projetou o tronco dela para frente, então ela acabou provocando um relaxamento, né, uma redução na distensão do iliopsoas, então aquela basicamente ela está alongando mais o glúteo dela direito aqui do que o iliopsoas à esquerda, que seria o objetivo, porque ela projetou, ela deveria estar com o tronco mais ereto, retinho, né, mais retinho, para ter realmente esse alongamento. Que legal. O 4, primeiro que assim, tem que ser um indivíduo mais, né, mais trabalhado no equilíbrio, né, porque ficar nessa posição e na flexibilidade, e ela acaba também trabalhando só o quadríceps dela aqui, né? Não dá para ver direito por conta da visão que a gente está tendo da postura dela, mas ela com certeza também está no mecanismo de flexão de coxo femoral dela aqui. Se ela conseguisse manter um pouquinho mais a extensão do coxo femoral dela, né? Mais esse alongamento, ela estaria fazendo um alongamento em cadeia muscular, onde ela pegaria tanto os fibulares, o quadríceps e mais o iliopsoas, quer dizer, uma intensidade um pouco maior do exercício, né? Vamos dizer assim, um exercício mais avançado. O problema é, vamos supor que ela tenha um encurtamento do iliopsoas, aliás, ela tem um encurtamento de quadríceps muito mais importante do que o iliopsoas. A sensação do alongamento que ela vai ter, basicamente vai ser do quadríceps, porque ele está mais encurtado quando a gente trabalha em cadeia. E talvez ela não tenha uma efetividade real do iliopsoas dela aqui por conta dessa posição. Legal. O 5, ele é bem similar ao teste que a gente faz normalmente de encurtamento de iliopsoas, que é o teste de Thomas, né? No caso dele aqui, ele está quase num teste de Thomas modificado, que a gente faz um pouco mais na borda da maca, porque o teste de Thomas ele é na ponta da maca, geralmente, mas quando a gente faz o teste de Thomas, às vezes a própria maca pode impedir esse cair da perna e a gente vê se tem encurtamento ou não. Aqui, como ele veio para a lateral, a gente meio que libera a coxa femoral dele, então a gente consegue realmente ter uma efetividade maior do teste, tá? É uma outra forma de alongar, onde na verdade ele está compensando um pouco, segurando o membro contralateral, enquanto ele deixa o próprio peso do corpo, né, caindo, para gerar esse alongamento no iliopsoas. É um exercício que eu gosto bastante no paciente um pouco mais idoso, ou que não tenha um exercício, assim, não tenha uma consciência corporal tão grande, porque a gente consegue realmente garantir a segurança, a integridade física dele. Quer dizer, ele está deitado numa forma bem segura, uma forma fácil de fazer o alongamento, que ele não precisa pensar muito para fazer, só ficar na posição ele já alonga, né? Não tem muito malabarismo para fazer isso. E na postura 6, ela é bem próxima da postura 1. O que normalmente ela tem uma intensidade um pouco maior no alongamento é por essa dorsiflexão que ela faz. Ela acaba tendo um tracionamento de uma cadeia muscular mais extensora, né? Então, com essa dorsiflexão, acaba que o paciente tem uma sensação um pouco maior de alongamento no iliopsoas, mas porque nós estamos tracionando a cadeia muscular dela. Entendi. Por isso que, assim, como traciona a cadeia como um todo, e também um aspecto de tracionamento neural aqui nessa posição que ela tem, a gente também tem como se fosse uma parcial sensação de alongamento do nervo junto com o alongamento da musculatura também. Seria um exercício combinado de uma terapia neural junto com uma terapia miofacial aí nesse exercício 6. Que legal! Ó, que aula! Rapaz, gostei. Fechado. Certinho? Fechado, Marco. Fale seus contatos, se você quiser, seus cursos, o que você faz. Bom, legal.
Bom, gente, assim, eu tô com um site agora novo, tá? É o Dr. Michael Silva, é drmichaelsilva.com.br. Lá tem tudo que basicamente as técnicas principais do que eu trabalho. Tem meus contatos também lá. Eu atendo em Campinas e atendo em Indaiatuba também, né? Estou iniciando um projeto agora também de atendimento lá para o Alphaville de Campinas, né? Que a gente vai estar nas negociações finais. Então, basicamente, eu estou no interior aqui de São Paulo. Quem que tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, quiser agendar uma sessão ou só tirar dúvidas mesmo, perguntar se de repente o seu caso é um caso para que eu esteja trabalhando, pode me ligar ou me mandar um WhatsApp no 019 99499 0959. Geralmente os agendamentos eu faço pessoalmente pelo WhatsApp, porque eu tenho um contato maior com o paciente para conversar, tirar as dúvidas e até de repente definir se é um caso mesmo para o meu trabalho, porque eu não quero que ninguém gaste dinheiro à toa aí para um tratamento que não vai ser efetivo para cada um, né? Entre em contato comigo pelo WhatsApp ou mesmo pelo meu site aí e a gente vai conversando, vai batendo um papo aí. Profissionais também que tiverem alguma dúvida podem estar entrando em contato comigo também por aí. Legal. Se vocês gostaram disso aí, escreva embaixo se quiserem que ele fale sobre ombro, sobre o que for, que esse cara manja muito. Manja muito. Eu arrasto ele de volta para cá, arrumo uma área na janeiro para ele voltar. Gente, é isso aí, compartilha a página, né? Curte lá. Isso, né? Compartilha a página, dá clique. Fala para os amigos, né? Avisa para os amigos também poder assistir. Assim, o conceito é saúde, né? É não só questão de dinheiro. Dinheiro sempre é bom, a gente gosta, o Thiago gosta, também gosta também. Mas o foco sempre principal, inclusive da nossa amizade, é que a gente transmita saúde para quem a gente conseguir chegar. Isso. Nós dois sozinhos a gente não consegue atingir o país inteiro, que será o mundo também como um todo. Os vídeos são uma forma da gente conseguir abranger um pouco mais e levar conhecimento e saúde tanto para os profissionais como para os pacientes também, de uma forma mais globalizada como a gente tem aí a internet, os canais também de mídias sociais. Então, divulga, passa para os colegas aí, quem gostar, curte aí bastante, pede as coisas aí que o Thiago vai trazer um monte de gente. Gostei. Michael, obrigado, cara. Um abraço, cara, eu que agradeço o convite aí. Um abraço e sucesso, gente. Valeu.